Vamos a mais uma poesia? Vamos mais uma? Vamos. Na simplicidade da vida, na complexidade da vida. Eu só sugiro o seguinte, naquela mesa. Já nem sei quem fez o convite, mas sei que foi de boca. Bocas carnudas e sedentas por conhecimentos. Puxaram suas cadeiras, seus brilhos, seus livros, e naquela mesa começaram a viajar. Assuntos profundos na leveza do ser, risos frouxos na loucura do viver, gargalhadas e emoções a pipocar na doçura da canção, sabores e saberes em desalinho com a razão. Ele descobria Clarice e lhe disse: toda mulher leva um sorriso no rosto e 1000 segredos no coração. Enquanto ela lia Quintana e sussurrou: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar bem do jardim para que elas venham até você. Sutilezas e sonhos brindaram a vida, trocaram impressões, seduções, emoções. No final, ela lhe deu flores com o olhar, enquanto ele enfeitou sua janela com o luar. Então, eu acho que é como a gente o tempo todo, e aí eu fico insistindo, fico sendo redundante, mas o tempo todo é o que nos arrebata, né? Seja no drama, né? Do dia a dia, seja na simplicidade de olhar pela janela e conseguir ver um pouquinho além, né? Conseguir ver essa emoção. E vamos indo mais um. Eu olho pela janela, mas eu olho também pelo retrovisor. O meu porvir é o agora, o momento exato da exclamação. Não vivo atrelado ao passado, não vivo sentada esperando o futuro. Mas de vez em quando, por prudência, olho pelo retrovisor. Olho em busca de pedacinhos de alegria deixados pelo caminho. Revisito grutas, redescubro linhas traçadas no horizonte, realço cores e sons, sinto sabores. Fantasio acariciar macio das ondas do mar em minhas pernas. Pelo retrovisor, encanto-me com o colorido da vida, com a suave lembrança do beijo adocicado de ontem. Então, no meu dia a dia eu vejo isso tudo, né? E tento transmitir. Espero estar conseguindo, né? Até o presente momento. Até o presente. Além do satisfatoriamente. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Você em algum momento falou que você também canta. Só no banheiro. Como é que Não, na verdade. foi o que? Uma licença poética? Uma licença poética. Eu encanto. Não, eu gosto de música, né? Eu sempre falo, eu gosto de música que eu entenda tudo, sabe? Ou que eu me leve a querer entender tudo. Não vou desconsiderar as músicas que vêm num sentido mais cifrado, que eu não consigo entender a letra, que eu não consigo... Eu gosto muito de música, sabe? Música boa brasileira, não é isso, Paulo? Você falou? Então eu gosto de samba, né? Eu gosto de música boa brasileira. Agora cantar só de vez em quando, assim. Só brincando mesmo. Mas ela é afinada. Então a voz é bonita, né? A voz bonita. Da próxima vez eu ensaio. Autodidata aí. Bom, é um sinal de que teremos mais um canal. Então tá ótimo. Mas eu passeio, né? Quando eu falo encanto, né? Eu encanto, né? Eu busco me encantar com as coisas, né? Acho que a vida tem que me encantar, né? As pessoas devem me encantar, ou podem me encantar. Eu estou aberto para que elas me encantem, né? Eu não me fecho, né, para as oportunidades que a vida de repente possa me oferecer. E aí me encantar também é relembrar coisas bem do passado. Mercado de gente. Somos inteiros, mesmo aos pedaços. Metade arrancada de mim, metade ceifada de mim, metade escravizada de mim, parte inteira dilacerada de nós.
Sangraram a carne, espancaram a alma, molestaram o corpo, expuseram os meus dentes como quem oferece uma joia rara, comercializaram os nossos sonhos com a ganância de quem suga o sangue extraído do cordão umbilical. Tentaram nos reduzir para integrar a paisagem local, metade ultrajada de nós, metade sufocada no algoz, metade violentada e leiloada no mercado feroz, onde a carne mais barata de segunda a segunda é a carne negra. Ferida necrosada, grito preso na garganta, choro contido nas correntes estibatas que maltratam o coração. Parte inteira imortalizada em minha voz, aprisionada nos rios de sangue dos nossos ancestrais. Então, esse é meu dia a dia. É tentar ver, tentar lembrar também, né, de onde eu vim, pensar para onde eu vou. Mas eu sempre lembro, sabe? Eu sempre faço essa... eu faço essa referência, sabe? Porque é uma situação, é uma cena que fica na memória, né? Uma memória que, quando eu digo, até faço essa brincadeira, né, com Salvador, que eu digo que eu acho que eu cheguei por lá, eu acho que eu cheguei por lá, né? Eu acho que de alguma maneira, seria, às vezes, já me disseram assim, mas seria mais fácil, né, se você não falasse sobre essas questões. Você não precisa falar dessas questões, você não é nem tão negra assim. E eu fico assim, falei, como? Mas como não? Como não? Como não? E mesmo, como não? Mas mesmo que eu não fosse, mas sou, eu sou. Mesmo que eu não precisa fosse, ser não para. Não precisa né? ser para, sabe? Não precisa ser para, né? Eu não preciso, né? Para denunciar. E aí eu falo, denúncia. Tua vida sangra, tal qual hemorragia. Escorre entre as pernas, entre os dedos, entre os dias. Sangra, e não é de alegria, nostalgia, ironia, hipocrisia. Virou agonia, virou pelo avesso, virou a noite em dia. Teu olhar embrasa, ofusca, arrasa, grita por socorro, corro, escorro, morro, não sumo, morro. Tua respiração enfraquece, enlouquece, entristece, emudece, clama por oxigênio, remédio, burocracia, anestesia. Remedeio a situação com simpatia, não basta a alopatia. Enquanto agoniza, arrepia, só serve a necropsia. Quisera aquela mulher sonhar ao não te vir chegar, por imaginar que estaria num outro lugar, a desabrochar, a reconquistar, a se aventurar. Mas não, ele estava lá onde não deveria estar, no meio da rua, no lugar da fome, no encontro da raiva, na esquina da humilhação, no campo da batalha dos jogadores, no campo de concentração dos jogadores, no fim do caminho. Em meio ao caos, enxerguei a dor. Te vi revirando os olhos em busca de si, suplicando por um minuto a mais para se despedir, se engrandecendo por ainda conseguir me fazer sorrir. Pura memória de um sorriso carente do porvir. Ali ele ficou, paralisou, regressou, agonizou, corpo estendido, inerte, sem vícios, sem vela, sem vício, sem vida, sem nada, sem mim. Não deram tempo, não teve tempo, só deram tiros, só tiraram a rima, tiraram a alma, arrancaram a fórceps o coração daquela mulher, tiraram a vida de ambos, de todos, por nada. Maria cheia de raça, Maria cheia de graça, Maria vazia no meio da massa, Maria com seu ventre dilacerado, Maria com seu colo manchado, do sangue daquele filho que nunca fugiu à luta. Maria com seio cheio de leite, pronto para alimentar de sonhos, de brisas e esperanças, aquele corpo estendido entre lágrimas, soluços e procissão. Em sinal de respeito, sem direitos, indignação, luto. Denuncio em desespero, com ação pela total transformação. Luto. Então eu luto, independente se o filho que foi perdido é muito próximo ou muito distante, se conheço ou se não conheço, né? Se já vi passar, se já ouvi cantar, né? Se já vi essa mãe chorar, mas eu choro mesmo assim, né? Então, e como eu choro, né? Assim.
escrevendo e de repente encontrando malucos como Paulo e Andréia, encontrando malucos que me dão esse espaço para falar, né? Que me deixa, né, mostrar parte de mim, que aí eu vou dizer, certamente nem o Lúcio que está acompanhando aqui esse trabalho, nem ele conhece, porque muita coisa eu escrevo, muitas estão nas antologias, mas tem muita coisa que eu não falo. Mas não falo porque você, de repente estou esperando, estava esperando o momento exato para falar, né? Estava esperando o momento exato. Em cada, isso eu falei, acho que lá no início, que em cada lugar eu tento falar um trabalho meu diferente, né? Eu tento falar. Tem alguns que ainda estão guardados, esperando o momento exato. Muitos deles estão sendo, né, tá sendo aqui. O momento exato está sendo esse, né? Porque aí eu percebo o quanto eu vou também me emocionando com o que eu estou lendo, que fui eu, né, até aqui que fiz. O quanto eu vou me emocionando, o quanto eu vou lembrando das histórias, o quanto eu falo a respeito desse poema e lembro de alguém que eu vi, que eu li num grupo de WhatsApp falando, olha, o filho da fulana ainda não chegou, está há 2 dias, sei lá, sem aparecer em casa, como é que é isso? Puxa, podia ser o meu, né? Podia ser, pode, né? Pode ser, né? A situação está aí, né? Está no dia a dia. Então esse é o meu olhar para a vida. Mas eu sou também Carolinas a brilhar. Paro diante do espelho, vejo uma menina com olhos inundados de curiosidade, um brilho que denuncia a ingenuidade. Sem entender o que os riscos na palma da mão representam, sem saber o que irá acontecer, ela apenas crê. Pés pequenos, descalços, suados, acorrentados, joelhos marcados, manchados pelas brincadeiras. Simples brincadeiras de criança ou complexas maldades de adultos? Quantas histórias irá viver, quantas canções irá cantar, quantas vidas irá despertar, quantas lágrimas irão jorrar? Vejo-me refletida em seu piscar, em seu relampejar, em seu corpo pequeno e leve a bailar. Aprendeu a correr e a se livrar das amarras de quem queria lhe pegar, sublimar, mutilar, molestar. Aquela menina cresceu, floresceu, renasceu, das cinzas ressurgiu, resplandeceu. No seu clamor encontrou fervor. O seu grito ecoou, reverberou, se libertou. Hoje, Carolina, mulher guerreira, revive memórias, reconta histórias como quem retrata a vida pela janela do seu quarto, sempre com um sorriso e o olhar de eterno aprendiz, que insiste em dizer, sou feliz. E aí, acho que isso que a gente está conversando, isso tudo sou eu. Sou eu de maneira muito aberta, né? Muito desnuda, sabe? Muito entregue. E é assim que eu me vejo, sabe? Quando eu começo a pensar em alguma coisa, quando eu começo a sentir, né? A saborear a palavra, que eu acho que a coisa é muito isso, né? Quando eu começo a saborear a palavra, a intenção da minha palavra também, eu começo a me despir, né? Eu começo a mostrar a minha, não sei se é a melhor face, né? Se é a melhor parte, mas eu mostro uma parte de mim que, como eu disse, por muito tempo ficou trancada, ficou trancafiada, ficou acorrentada. Talvez por isso seja um dos temas que é recorrente também. Uma das palavras que agora mesmo eu falei, gente, eu já falei acorrentado, né, antes. Né? Talvez seja por isso. E que agora, nesse momento de reconstrução, de libertação, né, eu faço através da minha escrita. Eu vou fazer só uma observação, assim como o Paulo sempre faz. Talvez seja porque você não queria se expor. Porque o que acontece, Paulo? Quando eu a conheci, né? Já faz tempo isso, eu sempre falei mais do que ela. Ela falava pouco. Eu falei, bom, ela deve falar pouco por quê, né? Ela é psicóloga, o psicólogo fica mais ouvindo do que falando, né? Mas uma das primeiras coisas que ela fez, eu lembro como se fosse hoje, foi pegar um monte de papel, André, e me dar na minha mão, falei assim, aqui o que eu escrevo, olha o que eu escrevo. Aí eu comecei a ler,
Eu falei, caramba, que lindo, você escreve uma pessoa de coisa bonita. Eu falei, poxa, por que você então não faz um livro, cara? Porque... Aí ela, não, você escreve pra mim. Aí pegou, ainda falou pra mim assim, assina aqui embaixo. Como se eu tivesse. Eu falei, tá, e assinei, ela guardou tudo. Ficou aquilo lá, Marilu, tal, nunca, né? E ficou guardado. Tanto que tem algumas coisas, até que o cupim comeu, perdeu. Outras eu achei. Outras eu achei. Então, então deixa vir. Deixa vir, né? Às Né? vezes. Deixa pra bater, né? Então, E você vai ler? só essa. Não? Tá ótimo. Solidão de casa cheia. Antes a sinfonia invadia os meus poros, enquanto o cheiro agradável da comida invadia a sala. Corríamos ao redor da mesa numa euforia para saborear o que de melhor ela fazia. Lambíamos os pratos, os dedos, os sonhos com a volúpia de quem devora a carne. Cantávamos mesmo em silêncio. Silêncio? Qual silêncio? Era tudo que menos fazíamos. Silêncio quebrado ao cair um prato, um lenço, um riso, um abraço. Orávamos entre olhares, entre milhares de expressões. Hoje, ela já não cozinha mais. Hoje já não corro mais. Hoje já não bridamos mais. Comemos uma comida congelada, sem vida, entristecida. Hoje dividimos o mesmo espaço, mas não compartilhamos da mesma sensação e emoção. Os sonhos se espalharam, os olhares se esvaziaram, os vazios se preencheram, o silêncio tomou conta de tudo. Ele grita até ficar afônico. Vejo uma casa cheia e uma solidão que se senta à mesa vazia de afeto. Ouço as histórias além dos muros, mas já não navego na sua imprecisão. Recrio numa tela, em aquarela, na busca pela reflexão. Vivo um vazio de solidão de casa cheia. Então, como eu disse, às vezes não são coisas minhas, né? Às vezes não são histórias vividas por mim, né? Mas às vezes é alguma coisa que eu passei, que eu ouvi, que eu peguei emprestado de alguém, né? E traduzi. E aí, assim, eu fico imaginando essa solidão de casa cheia, né? Mas isso acontece muito, né? Então, Exatamente. enquanto você estava lendo, eu já estava me preparando para te perguntar uma outra coisa, que é uma coisa que acontece muito comigo. Eu não sei se acontece com você. Eu costumo sofrer invasões poéticas. E essas invasões são extremamente abusivas, né? Porque os poemas me invadem, eles me tomam, do nada. Às vezes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu acordo ou não estou dormindo por causa de insônia, pensando em tudo menos em poesia. Pensando na conta que tem que pagar, no dentista que tem que ir, em tudo. E pensando que André daqui a pouco vai acordar e eu não dormi ainda. Mas, de repente, um poema me invade. E quando ele me invade, não tem jeito de eu brigar com ele, porque ele sempre vence. Os poemas são invasivos, abusivos e são mais fortes que eu. Exatamente. Porque por mais que eu diga para ele, como já fiz milhares de vezes, eu não vou te escrever. Não adianta você ficar, porque eu não vou te escrever. Eu não vou te escrever. Às vezes já tô. Aí já está publicado. Então eu vou ler um aqui rapidinho, que foi ontem, por volta de 1h30 da manhã, vendo um filme esses filmes mais bobos do Natal. A insônia, né? Insônia você vê tudo. Né? A televisão ajuda a dormir, né? Então, aí surgiu, por conta de uma coisa que o cara estava falando lá, aquele filme que vai terminar com um beijinho do casal, que briga o filme inteiro, no final o romance dá certo, né? Tudo coincide, né? Então, era uma questão com duração e tempo. Aí pronto, pra que eu fui que eu vi isso, né? Aí, deixa eu ver aqui, cadê o poema? O poema eu dei o nome de Daquilo que Não Se Nomeia. E ele diz o seguinte, com relação à questão da frase do filme, né? Por que eu tinha que pensar essa droga 1h30 da manhã, né? O que mais queima na extensão do silêncio não está na expiação da... Vou ver aqui que a letra é maior. Aqui tá difícil. Depois eu vou editando aqui para cortar os buracos. E vou terminar te perguntando o que realmente me interessa.
Então já tem você aqui, tá vendo? Já? Ixi, tô lá. Caramba. Aqui. Daquilo que não se nomeia. O que mais arde na extensão do silêncio não está na expiação dos imensuráveis ontens, tampouco no inverossímil das arquiteturas dos advírios. O que incinera um instante é a angustiante duração de um isso maiúsculo, né? A multiplicação perene dos medos. Então, quer dizer, 1h pouca da manhã, vendo um filme de Natal, um romance, uma comédia romântica, e por que eu tenho que ser invadido por um poema? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero te perguntar, o que eu quero dizer, não é o que eu acabei de dizer. Você costuma sofrer essas invasões poéticas também? Eu sofro as invasões poéticas, eu sofro às vezes com as invasões poéticas, né? Não sofre, a gente sofre sempre. De acordar, porque assim, às vezes eu sofro também, porque aí aquilo, não. Daqui a pouco eu escrevo, né? Daqui a pouco eu levanto, vou trabalhar, né? Vou acordar 4h pouca para ir trabalhar, não, são 3 horas, aí vou escrever daqui a pouco. E às vezes daqui a pouco já aconteceu, quando chegou daqui a pouco, eu falei, cara, como é que era mesmo? E aí já vem uma outra situação. Né? Então, quando me invade, eu agora aprendi que eu registro no celular. Né? Eu pego aqui um note, vamos lá num bloquinho e vamos registrar. Mas eu digo que sofro também, porque às vezes eu digo assim, que eu começo a criar a história. Às vezes vem primeiro uma história, e aí depois que eu vou, né? Eu fico pensando na história, e aí eu sofro, porque vou me emocionando, né? Vou criando a história, isso, aconteceu tal coisa, mas o fulano fez aquilo, até por um conto, né? O fulano fez aquilo, a ciclano fez aquilo. Cara, mas deu uma dor, né? Por que ele fez ela sofrer? Né? E aí eu digo, cara, mas por que eu estou sofrendo? Sou eu que estou criando, não é? Se eu que estou criando esse protagonista, né? Por que eu estou sofrendo? Por que meus olhos estão ficando realmente, né? Encharcados? Por que eu estou fazendo isso? E aí, se eu estou fazendo isso, então vamos lá, né? Vamos botar no papel, vamos fazer. Mas invade, né? Às vezes é no meio do banho, né? Aí às vezes vem uma frase, tem um poema que eu li bem antes, que é o Louvação às Rainhas, que primeiro veio para mim só assim, barro. Barro, né? O meu barro, aí eu só escrevi barro, o meu barro. Eu falei, não é só o meu barro. O que significa esse meu barro? Né? E aí veio, né, o poema veio enquanto essa louvação à rainha que eu falei, né, de todas as mulheres. Mas ele invade, arrebata, né? Me faz sofrer. E aí eu tenho que traduzir, né? Tem que realmente colocar isso. Senão o sofrimento até é maior, né? Maior. Exatamente. Eu já tive vários processos desses, assim, desses atentados invasivos, desses abusados poemas. Que eles entram mesmo, né? Uma vez aqui, né, o André foi trabalhar, eu estava aqui em casa sozinho, e de manhã, na época eu ainda fumava, né? Então desci, fui lá na padaria da esquina comprar um cigarro. Quando eu volto, me veio uma droga de pensamento que não tinha nada que me pegar às 8 horas da manhã. Mas me pegou e pronto, aí fui fazer um poema que deu quase 3 páginas de poema. Não tá nesse livro que eu dei pra você, não, tá no outro. Mas é porque aquele troço ficou e não sai. Não sai da cabeça. Enquanto você não coloca ele pra fora, o sofrimento só aumenta. E do que você falou. Quer dizer, por que você tem que sofrer se você é a criadora da coisa? Ora, mas quando você está criando, você não está vivendo o personagem? O personagem ele passa a ser quase que você. Não é a sol. Aquilo não é sol, tá? Mas quando o sol está criando, você está sentindo todos os sentimentos que faz com que aquele personagem faça aquilo que ele está fazendo. Então a gente sofre. Eu fico feliz quando a história, né? Vai ser uma história que está dando certo, né? Dando certo, entre aspas, mas tá levantando a alegria, né? Está contagiando. Fico feliz também. E ao mesmo tempo tem situações, por exemplo, que às vezes vem uma cena, mas ainda não veio o poema. Então, por exemplo, eu estou há uma semana com uma frase na cabeça que ela martela. Né? Ela tá vindo toda hora, mas eu ainda não consegui, né, escrever. Eu ainda não consegui. Uma situação, é um dos assuntos até que eu já passei aqui, né, que envolve essa questão da violência,
né? E aí é um assunto que tá assim. Ele vem, até eu conseguir realmente, não é exorcizar, nem sei se a palavra seria essa, mas é conseguir expressar tudo, sabe? Para mim fica dessa maneira também. No caso, eu acho que não seria realmente exorcizar, porque não é um tirar de você para jogar fora. Seria muito mais um parir. Porque vai nascer um novo filho. Com certeza. E aí tá, a frase tá, sabe, quando você consegue visualizar, eu visualizo a cena, mas como é um tema, né, que eu falo constantemente, eu falei, não pode ser mais um. Né? Tem que ser algo que eu quero, né? A partir dali, né? Escrever, sentir uma coisa bem legal para poder compartilhar. E outras coisas, né, que também fica nesse senso comum, no lugar comum, né? E aliás tem tido muito disso, né? Que a gente não deve estar sublimando o sofrimento e a dor nas coisas, né? Que as coisas podem ser felizes. Você tem um filho que você falou? Tem. Temos. Você já teve alguma coisa mais bela do que ter um filho e ser mãe? E doeu? Não. Não. Você fez como? Como eu fiz o filho ou como fiz o pai? Me perguntou. Não, mas você tá brincando com ele. Não, às vezes o pai também pode ser mas não, o parir o filho. Não, é como eu disse, ontem eu estava falando até sobre isso. Parir o filho não foi, não foi difícil. Eu vou pensar agora aqui. Vou refazer. Não, Eu já vi várias pessoas do parto natural, eu não vi nenhuma mãe que tivesse dito que não tenha sentido dor. Eu não senti dor, porque foi assim, eu não senti dor, mas eu cometi uma coisa muito complicada, sabe? Eu cometi um descuido que poderia ter dado resultados muito negativos para ele. Então tem dor nesse sentido. Tem dor nesse sentido. Não tem uma dor física naquele. Não teve uma dor física. Mas teve uma dor de decisão. Teve uma dor de decisão. Então, ter um filho que é uma grande maravilha tem dor? Tem. Sempre tem dor, né? Não? Não foi difícil, o momento do parir não foi difícil. Né? O momento do parir não. Mas teve realmente, né, essa dor. Não é que eu fiz questão de apagar isso não, né, com o tempo. Mas é porque eu não deixei que aquela dor atrapalhasse ou me levasse culpa. Sabe? Porque não foi desleixo, não foi nada, foi maturidade, uma série de coisas, né, que eu retardei. Foi o que o momento pôde. Foi o que o momento pôde, né, eu retardei um pouquinho a chegada dele, mas eu eu percebi que poderia ser muito negativo para ele, só que eu falei assim, não foi, legal, não foi, né, pronto, não foi. Então, a partir daqui, o que eu vou fazer para que seja mais legal, né, no futuro? Então, eu falei assim, não vou carregar a culpa, né, porque teve, né, um outro motivo. Então, não vou carregar essa culpa, então eu vou fazer com que aquilo que foi dor, né, eu não deixei ela me tomar conta, né? Então, parir, filho, teve uma dor, sim, né? Mas sempre tem. Né? Então, eu acho que a coisa mais bela que tem é justamente parir, né? E ele tem dor. E não deixa de ser belo, não deixa de ser alegre, não deixa de ser feliz. E toda felicidade, para mim, aí já é uma coisa bem pessoal minha, toda felicidade tem nela embutido um tantinho de tristeza. Porque uma felicidade plena, sem um pingo de dor, sem um pinguinho de tristeza, para mim você está fora da realidade. Está completamente fora da realidade. Eu vejo que com o André eu tenho meus momentos de felicidade e tal, mas tem sempre uma pontinha de dor, tem sempre uma pontinha de tristeza, ou é porque ela vai trabalhar e vai ficar o dia inteiro fora e eu vou ficar aqui morrendo de saudade. Então, sabe, o amor dói também. Bom, e pegando aí agora, né, pra gente fechar com chave de ouro essa coisa de se dói ou se não dói, o orgasmo dói, gente. O orgasmo mesmo ele tem, no finalzinho é uma dorzinha que dói mesmo. Aí ele vai dizer, então não vou ter orgasmo nunca mais, porque dói não. Impossível. Não vai buscar disso. Não vai, né? Então a gente vai voltar aqui à sua prosa erótica lá, né? O seu texto, a sua poesia erótica. Aliás, até você podia ler uma. O seguinte, então a poesia erótica, se a gente aqui concordou que é a expressão mais pura de Eros, e Eros é parir também, né? Porque o amor vai ter que parir, evidentemente. Então,
esse poema erótico não dói? Né? Essa fruição, essa coisa da gestação e do parir, etc, etc, esse jogo erótico, ele não dói. Se não dói, para mim não tem valor. Sinto Claro. muito. Exatamente. Sinto muito, porque eu não vou compor nada se eu estiver anestesiado. Não dá. Para não sentir dor nenhuma, eu é. tenho que estar anestesiado, eu tenho que estar dopado, aí eu não vou sentir. Não, mas Senão eu acho, não mas faz. creio eu que após acabar o efeito da anestesia vai doer pra caramba. E de repente vai doer mais Com ainda, porque eu fiz certeza. consciente uma coisa para poder exatamente não sentir a dor que eu deveria ter sentido. Dor não é sinônimo de sofrimentos, nada disso, é diferente, é outra história. Deixa eu buscar aqui. Você me dá um tempo? Eu dou todo. Que é muito engraçado, né? Porque a maioria agora dos Porque isso eu vou meus... beber uma aguinha. Tá, se você quiser. Eu vou dois pequenininhos. À vontade. Vou passear por Vontade. ali. Habita em mim. Tua boca enfeitiçou a minha, sem dizer... Vamos voltar? Habita em mim. Tua boca enfeitiçou a minha, sem dizer uma palavra santa. Tua língua fecundou a minha, só dizendo palavras putas. Tua saliva adoçou a minha, inundando meu ventre com teu mel. Minha vida se misturou à tua, no balanço frenético dos corpos, deixando à mostra uma explosão de sentimentos a dominar a dor e o gozo como quem habita em mim. Deixa eu ir outra. Peraí, deixa eu achar. Uma outra que é uma brincadeira. Enquanto rolam os dados. Enquanto rolam os dados, vou me enrolando entre suas carícias, vou ensaiando palavras não ditas, vou ensaboando tuas costas benditas. Prefiro apostar na sorte de encontrar a alegria que contagia o olhar, a libido que preenche o vazio no sofá e o êxtase que acelera o nosso pulsar. Os dados, os dedos, o jogo da vida que anuncia a cumplicidade revelada, além da vontade insaciável e inconformada de querer vencer tudo sem ficar no 5 contra 1. Deixa eu procurar. Gostei. Deixa eu procurar. Que é engraçado, né? De repente eu acho mais de... Você tem uma produção boa, né? Enquanto você vai procurando, você pegou um monte de papel com um monte de escrito, tem escrito no celular que você está pegando agora. E isso tudo já é projeto para um livro? É o do ano que vem, do 6 do 6. Isso, 6 do 6. E eu não falei porque o 6 do 6. Não falou. Às 16. O horário é só um detalhe. Por que 6 do 6? 6 do 6 foi o dia... 6 de junho foi o dia que eu perdi a minha mãe há muito tempo atrás. Então, no início era só dor, né? Era um sofrimento lembrar dessa data, né? E a vida foi mostrando assim, não, 6 do 6 acontece coisa alegre também, independente da dor. As coisas acontecem independente do que eu, né, lá no fundo estou sentindo. 6 do 6 ficava, né? Não, 6 do 6 vinha uma tristeza, por mais que já tivesse passado o foco, né, ali, latente da dor, mas sempre vinha uma tristeza quando ia chegando essa data para mim. Não que quando meu pai foi também a data ficou marcada, mas a dela foi primeira, era muito nova, muito jovem, ainda muito menina. Então essa data era, sabe, tipo 6 do 6, está chegando, é junho. E aí, depois de um bom tempo, o meu filho nasce em junho. Não em 6 do 6, porque ele chegou no dia 10, no dia 11. No dia 11. Então ali eu vi e falei, gente, 6 do 6 pode ser reconstrução. Pode ser, né, transformação. Né, pode ser essa mudança que eu precisava. Eu falei assim, não. Então eu não vou pretender nada no dia 11, porque o aniversário é dele, né? Então deixa. Mas eu quero que o 6 do 6 seja marcado como o nascimento então desse outro filho, né? E dessa evolução para mim, de poder agora falar sem encharcar, né, com as lágrimas. É isso. Então por isso que é 6 do 6.
E esse material todo aí vai para lá. Agora, o Gabriel não vai suportar eu ter errado a data dele, né? Então, falar do 10 ao invés de 11. Você corrigiu rápido. É. Então, um ato falho. Com um ato falho.